E a gente está de volta com o programa Bem Assim. Para você que está aí em casa, gente, olha, a gente vive na realidade agora um grande boom do ramo fitness, né? Todo mundo agora quer entrar na rédea, quer comer bem, quer se alimentar bem, quer ter o corpo ideal, praticar atividades físicas e muita gente, por conta disso, acaba extrapolando. Simplesmente vai lá, entra no YouTube, procura no Google alguma informação a respeito de suplementos alimentares e acabam fazendo uso deles de qualquer forma. E olha, é necessário estar atento a respeito disso, porque o uso inadequado de suplementos alimentares pode trazer alguns danos à saúde. E a gente está aqui com o nutricionista esportivo Roberto Barros, ele que vai conversar um pouco com a gente sobre isso e vai tirar algumas dúvidas a respeito desse assunto. Realmente não é só assim, né? Não é só chegar no Google, por exemplo, pesquisar qual é o suplemento que eu posso usar e achar que aquilo ali já vai resolver o meu problema. Bom dia, Roberto, tudo bom? Bom dia, bom dia. O suplemento, ele realmente tem um crescente nacionalmente e a gente precisa ter essa atenção, né? A atenção ela está muito focada tanto para o cuidado, a anamnese. Então, o profissional que vai te atender, ele tem que ter toda a avaliação, né? Seja física, seja uma avaliação nutricional, inclusive a atuação daquele indivíduo em âmbito social, se ele é praticante de esporte, se ele tem alguma deficiência, né? Ou algum problema por doença, ou, por exemplo, uma hipercolesterolemia. Então, tem alguns suplementos que podem potencializar o aumento do colesterol. Então, é interessante que esse indivíduo que está buscando aumentar a massa muscular, aumentar o desempenho, ele tem que procurar um profissional, porque esse profissional é que vai fazer todo esse acompanhamento, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, é uma blogueira que está ali, magrinha, que já não só o suplemento, mas ela fez uso de alguns outros hormônios, e a pessoa às vezes quer criar um espelho naquele indivíduo, né? Mas para isso tem que procurar um profissional para ver realmente qual a demanda dele, qual o treinamento que ele está fazendo até. Então, até para você entrar num planejamento alimentar, colocando como coadjuvante o suplemento, você tem que saber qual o treinamento que aquele indivíduo está fazendo, né? Às vezes você está... às vezes o que acontece, eu sou profissional também da educação física e tem colegas que prescrevem até suplemento, né? Mas não sabe o que é que aquela pessoa tem, né? Uhum. Então não pegou os exames médicos para saber realmente o que é que qual uma patologia que às vezes ele nem identificou, mas que ele tem por histórico familiar. Pois é. E a questão também, eu acho que é uma pergunta importante para a gente fazer, o suplemento, ele é indicado para qualquer pessoa e em qualquer caso? Ou, de repente, se chega um paciente e diz, eu quero ficar com o corpo assim e qual suplemento eu uso? Você sabe dizer, olha, você não precisa de suplemento, a gente pode fazer isso de uma outra forma. Como é que é feita essa conversa no consultório? Então, a conversa, ela é muito focada também para não só com a avaliação física, né? Porque a gente tem que saber todos os dados daquele paciente e saber realmente o que é que ele já tomou e o que é que ele está pretendendo, né? Com aquela consulta. Então, para isso, a gente precisa até de algumas informações que, inclusive, esse indivíduo, ele vai ter que passar para mim realmente qual o principal objetivo que é que ele está fazendo, né? Então, para fazer o suplemento, ele é indicado, né? Ele não é contraindicado, mas tem paciente que gasta hoje 700, 900 reais, né, por mês, que já chegou ao meu consultório e com a alimentação que ele já faz, não precisaria desse investimento. Então, a própria alimentação dele, através de a colocação da proteína, né, seja animal, seja proteína vegetal, que você tem que também fazer o quantitativo da proteína vegetal, que a vegetal também ela dá um aporte anabólico, que é justamente o ganho muscular. Então, quando você vai fazer a relação de peso e o uso de proteína, por exemplo, né, ele está extrapolando o limite de um indivíduo. Então, isso faz com que vai dar sobrecarga aos sistemas renais, vai dar uma sobrecarga no seu fígado, né? Então, a proteína, por exemplo, é um macronutriente que não tem acúmulo. Se está em excesso, o corpo joga.
né? E aí muitos acham que a proteína é a mesma coisa que o carboidrato e gordura, né? Que aí eles vão ter depósitos, mas a proteína não. Então, algum órgão ali vai estar sobrecarregando. E o principal é o sistema renal. Pois é, então é necessário que haja esse acompanhamento médico, o acompanhamento de um nutricionista, exatamente que vocês fazem todo o mapeamento e aí vai mostrar quanto de proteína que aquele paciente, que aquela pessoa vai precisar ingerir por dia, exatamente para não extrapolar e não acabar sobrecarregando demais órgãos. Isso. E para você ter uma ideia, tem pacientes aí até que está fazendo, inclusive um exemplo que eu citei, né, que esse paciente estava investindo quase R$ 900 por mês. No exame clínico dele, a creatinina, que é um marcador do sistema renal, estava extrapolando o limite, né? Então, em pouco tempo, não precisaria estar ele com 50, 60 anos, ele já poderia ter um colapso aí renal. Então, é importante que você procure um profissional para ver isso. Eu acho que é uma coisa, uma questão que a gente deve ressaltar aqui, que são pacientes cada vez mais jovens que fazem uso de suplementos e que podem comprometer o sistema renal cada vez mais jovem também, não é isso? Exatamente. Você tem a questão da proteína, mas você tem outros alimentos como termogênicos, que eles vai ter cria aí um desconforto no sistema de funcionamento cardíaco, que tem vários estudos hoje que comprovam que pode dar arritmia. Então, só para você ter uma ideia, tem pacientes que fazem uma combinação de chás e termogênicos que essa combinação pode ser crucial para dar até um colapso hepático, né? Que já teve casos hoje clínicos que pessoas que vão tomar ali o chá de cavalinha com outros, né, chá verde, e ainda tomam um termogênico. Então, o suplemento, ele é um coadjuvante bacana, né? Mas para isso você tem que saber qual a hora certa de colocá-los em prática. Então, tem pessoas que fazem até fisiculturismo, né? Ou pessoas que têm uma vida muito bacana, um corpo bacana, que está fazendo alimentação normal. Tem pessoas que estão sendo vegano. Roberto, mas onde é que esse vegano vai utilizar a fonte de proteína para criar um anabolismo? Você tem os vegetais. Você tem a leguminosa, que, claro, que cada 100 gramas você tem em torno de 12, 15 gramas de proteína. Lembrando que a proteína vegetal ela tem uma biodisponibilidade muito mais rápida até do que uma carne vermelha. Porque a carne vermelha ela vai promover processos inflamatórios, né? Que é como se os 100 gramas que dá da carne, você tem em torno aí de 32, 34 gramas de proteína. Mas esses 34% gramas de proteína, ela pode ser só absorvida 16 gramas. Porque você colocou um outro alimento no teu almoço, por exemplo, que vai prejudicar a biodisponibilidade dessa proteína. Entendi. Vai criar um conflito, né? Que às vezes a turma mistura muita coisa. Então, a alimentação é uma combinação, é uma mudança de hábito, né? Que você tem que associar o conjunto do alimento com o que você está necessitando. Então, o nutricionista ele tem essa capacidade para fazer esse planejamento, fazer essas combinações alimentares que podem ter uma absorção maior, até se torna até mais econômico, né? Pois é, e aí eu acho que é exatamente essa questão, né? Dá para associar o econômico com o bem-estar, com a utilização correta de suplementos quando necessário. Tudo isso desde que seja acompanhado por um nutricionista. Exatamente. É interessante, não só o nutricionista ele tem que estar atuando aí nesse indivíduo, mas tem que ter um profissional também de educação física. Então, o médico que está fazendo acompanhamento, uma avaliação, né? Seja um atleta, seja um cardiopata, seja um diabético. Então, todos esses indivíduos, ele tem a capacidade de fazer uso do suplemento ou ele pode fazer uma alimentação normal. Isso que vai fazer esse balanço
são os nutricionistas. A gente tem, inclusive, Roberta, a gente tem, inclusive, aí, espalhado pela cidade, né, o costume de muita gente agora de aderir ao shake. Tem uma determinada marca que ela oferece exatamente os chás com termogênicos, com enfim, que fazem esse trabalho diurético, termogênico para acelerar. E, além disso, ainda vem também associado ao shake. Qual é o parecer de vocês a respeito disso? Então, o nutricionista, ele não vai assim, ter uma boa aceitação. Claro que tem alguns momentos que é interessante até colocar, mas nós sabemos que a mastigação, ela é um ponto importante para a digestão do alimento. Então, se você não está fazendo o processo de mastigação, você não está liberando enzimas que ajudam o teu estômago a fazer uma real recepção desse alimento. Então, quando esse alimento é recepcionado no teu estômago, ele diminui o trânsito de acumulação ali. Então, você tem um esvaziamento gástrico mais rápido, você tem uma utilização de todos os minerais e vitaminas essenciais. Então, você tem suplementos que dá ali X de ácido patotênico, Y de ferro, mas se você não tem uns fatores fisiológicos, você não consegue absorver. Então, a combinação ela é fundamental, mas para isso você precisa ter um bom trânsito, um bom funcionamento, porque quando você está tomando um líquido, é diferente do que você está mastigando uma coisa. Uhum. Então, esse processo fisiológico que nós fomos, né? Uhum. Nós temos toda a estrutura nossa para ter essa função. Não, claro que você quer fazer um emagrecimento intenso e tudo mais, você pode até, mas precisa ter esse acompanhamento profissional, que é interessante. Fico alerta, então, para você que está aí em casa. Gente, qualquer opção, é necessário que você faça o acompanhamento por um profissional capacitado, então, para poder evitar maiores problemas, né? Eu gostaria, uma última pergunta, só para a gente encerrar a nossa entrevista, de saber por que é tão difícil encontrar, hoje em dia, um nutricionista esportivo que atenda por planos de saúde, por convênios. Infelizmente, o atendimento de nutricionista, ele é muito detalhado. Então, para você ter uma anamnésia completa de uma abordagem para um paciente, você não precisa só saber o que ele come, qual o objetivo dele, seja para saúde, seja para treinamento, de alta performance. E você tem que saber como é o fator social desse indivíduo. Então, o que é mais questionável hoje na inteligência emocional é você saber pelo menos um ponto básico, por que aquela pessoa está obesa, por que aquela pessoa está com vários problemas hoje físicos e metabólicos, para você realmente traçar qual o alimento e quais os alimentos que a gente chama de bioativos, que vai entrar num processo detoxificante. Uhum. Então, por exemplo, você tem um atleta de Ironman, onde tem uma oxidação muito grande, né, do treinamento, você tem que colocar assim, um planejamento muito bacana para que esse indivíduo evolua no treinamento. Como você tem que ter um cardiopata que vai te atender. Então, a gente não demora menos que uma hora e meia. Ainda tem o planejamento desse alimento, que a gente tem que fazer isso por fora, né? Uhum. Então, você tem que gastar, em média, de um paciente quase 2 horas e meia. Então, para um plano de saúde que tem um investimento até um pouco menor, para o profissional de nutrição, cria essa demanda difícil, né? Então, é muito complicado você ter uma receita uma receita de gaveta para entregar ao teu paciente. Se cada paciente tem uma particularidade. Então, como você falou sobre você ver vídeos do YouTube e aí seguir aquela blogueira ou aquele indivíduo que está falando ali certo assunto.
Entendi. Gente, olha, eu gostaria muito de agradecer, Roberta, a tua participação aqui. Tá Muito boa essa agradeço. conversa. Acho que deu para a gente esclarecer muita coisa, principalmente o pessoal que está em casa. Inclusive, a gente tem o nosso estagiário, Tiago, aí, que vive tomando suplemento. Abre o olho, Tiago, não é só assim, não. Tem que ter acompanhamento de um profissional na área, viu? Então, olha, eu gostaria muito de agradecer a sua participação. Volte sempre que você precisar, sempre que quiser. Estamos à disposição. O Bem Assim está sempre de portas abertas. Tá bom, Tá obrigado. bem? Gente, olha, e hoje agora já está bem em cima da hora. Eu gostaria de me despedir de você. Um beijo bem grande. E amanhã, quarta-feira, Mara Almeida já está aqui de volta comandando Bem Assim. Um beijo bem grande. Fica com Deus.